irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma reunião, para mais um encontro das Casas Irmãs aqui. Como é de costume, vamos fazer as nossas orações pelo nosso planeta. Convido a todos vocês que fechem os olhos. Vamos imaginar todos nós formando uma grande corrente de mãos dadas em volta do nosso planeta, formando um grande círculo, abraçando o nosso planeta. E de nossos corações vão emanando, vai saindo energias de paz, de amor. De cada coração nesse momento vai emanando essa energia de amor, essa energia de paz. E essa energia vai cobrindo todo o nosso planeta. E vai derramando sobre cada um habitante desse planeta, acalmando, trazendo paz, trazendo harmonia, equilíbrio. Como unidos podemos muito mais. Como a união, o amor cura. Cada um habitante desse planeta que esteja em aflição. Seja acalentada pelo amor de Jesus. Que assim seja. E agora vamos passar a palavra para o nosso querido irmão Léo, onde ele vai falar sobre o homem bom. Muita paz. A palavra é com você, meu irmão. Jesus te abençoe. Olá você, tudo bem? Meu nome é Leonardo Silveira e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito interessante, um tema bonito, um tema clássico do Espiritismo, que é o homem de bem, mas também um tema difícil de ser atualizado para nós que somos espíritos típicos de um mundo de prova e expiação. Então, realmente, nos tornarmos homens de bem é um grande desafio, é uma meta bem exigente, não é fácil para a gente, não é impossível, mas não é fácil para a gente. Por isso que é tão importante estar sempre refletindo sobre essa temática. Então, finalmente, o que poderíamos entender como ser um homem, ser uma mulher, ser um humano, ser um espírito de bem e do bem? Bom, na reunião pública, de 1959, lança-se essa questão número 918, o trabalho de Emmanuel junto a Chico, sobre o homem de bem. E conta-se que logo após a parábola do bom samaritano, um mocinho, assim, doutor da lei, então era um mocinho sabido, mas ele se fingiu de tolinho e perguntou assim: Jesus, me explique um pouco melhor essa parábola, porque
sim, eu não entendi muito bem o que é ser um homem do bem. Imagine, depois de se contar uma parábola muito clara, muito explícita, como o bom samaritano, ele pediu para que Jesus desenhasse para ele o que seria um homem de bem. E Jesus, muito generoso, desenhou. E aí ele deu continuidade à historinha, só que de uma forma, digamos, mais explícita, focando diretamente nos atos em si, trazendo bem para uma realidade prática, cotidiana. E aí o mestre começa: tá bom, então vamos lá. Vou dar mostrações para você, vou dar exemplos. Bom, imagine que você é uma pessoa surda, né? E que, portanto, por conta da surdez, não consegue falar. E precisa resolver com um ouvinte e falante uma questão muito urgente. E você não está conseguindo se comunicar, né? Supondo que talvez o próprio sujeito surdo na época, né, não era tão popular, 1959, não soubesse Libras, como talvez o sujeito ouvinte não conhecesse. Então, algo muito necessário de se comunicar com essa barreira na linguagem. E aí, eis que aparece, né, um homem de bem e consegue traduzir para o ouvinte a sua necessidade. Ou então, meu irmão, imagine que os seus olhos estão mortos pela enfermidade irremediável, ou seja, você ficou cego de uma hora para outra, sem nenhum treinamento, porque hoje a gente tem uma série de recursos para as pessoas, né, que possuem essas limitações fisiológicas. Uma série de recursos que auxiliam que essas pessoas se tornem autônomas, independentes, né? Apropriem-se da própria vida sem depender tanto de outros sujeitos, considerados normais, né? Fisicamente dentro das normas, dos padrões. Mas vamos supor que mesmo dentro do contexto de hoje, às vezes a gente é cometido, né, por uma cegueira súbita, e sem nenhum treinamento, e sem nenhuma habilidade em dar conta de forma imediata das necessidades da vida, sem o suporte da visão, você encontra um sujeito de bem, né, que lhe ampara no seu desespero, que lhe ampara, né, diante daquela sua impotência. Ou então que você de repente caia, meu irmão, na via pública, ali, desmaiado, inconsciente, completamente à mercê da misericórdia alheia, né? Sem conseguir cuidar minimamente de si. E você encontre braços consoladores que te acolham, que te protejam, né? Sem qualquer desrespeito, né? Imagina que você é tocado por uma doença contagiosa. Agora imagine isso no período do Cristo, onde a lepra era um terror social. As pessoas tinham pavor diante da ideia de pegar lepra, porque elas não só seriam acometidas de processos degenerativos terríveis fisicamente, como elas seriam socialmente banidas do seu convívio social, mesmo que elas tivessem uma boa condição social na época. Era uma praga assim abominada dentro daquele contexto social. Então era um grande terror a ideia de se pegar lepra. Então as pessoas não costumavam acolher os leprosos, não costumavam cuidar dos leprosos, com medo inclusive de se tornarem leprosos. Aí imagine, meu irmão, que você se tornou um leproso e de repente ainda assim, enfrentando todos os medos e toda a possível crítica que a sociedade vai poder lançar, você encontra um amigo, né, que resolve te visitar, te leva alguns minutos de solidariedade, de apoio, de suporte.
Ou imagine, aí nos casos ainda mais radicais, caso você pressuponha ser um homem de bem, que você se encontre no cárcere, padecendo da incompreensão do mundo. E quando a gente fala em cárcere, a gente sempre pensa em pessoas que foram condenadas por causa dos seus erros, dos seus delitos. Mas muitas vezes a pessoa vai para o cárcere por conta de uma injustiça. Sendo de uma forma ou de outra, você está cerceado da sua liberdade, você está contido, você está enquadrado civilmente numa condição de desprestígio e de pouca liberdade. Então você, né, diante do mundo, é uma pessoa condenada. E aí imagina que ainda assim você encontra uma criatura do bem que vai, né, te visitar, né, um gesto de carinho, vai buscar te acolher de alguma forma, mesmo diante dessa condição radical. Imagine, queridão, que você está numa condição terrível socialmente e economicamente, numa condição que também é terrível, não só no tempo de Jesus, como em todos os tempos, que é você não ter condições sequer de se alimentar dignamente. Então tá sem pão, tá vivendo numa condição de profunda escassez econômica, e você encontra uma alma de bem que vai te amparar, te dar auxílio, sem sequer se preocupar qual era o teu credo, qual era, né, sem exigir de você exames de consciência, né? Ai, será que você geriu errado o seu dinheiro, se você investiu de forma inadequada? Não, a pessoa percebe a sua necessidade, vai lá, sem lhe questionar se você é o responsável direto ou indireto, né, por estar vivendo aquela escassez, e ela te ampara, te dá um auxílio financeiro, te dá um auxílio social, no sentido de repente de conseguir um trabalho, um emprego, uma forma de se manter dignamente. Ou imagine que você cometeu algum erro e, sob o sarcasmo de muitos, você encontra uma criatura amorosa, bondosa, que derrama indulgência, né, diante das suas faltas, que lhe estimula ao recomeço, ao erguimento, né, que lhe dá força emocional e simbólica para que você se refaça diante daquela queda, né, se levante, se erga. E por fim, ele ilustra com mais um caso de ato de bondade, que é supondo que você, meu irmão, esteja fatigado, intemperante, ou seja, você está já cansado, de saco cheio das dificuldades da vida e já está com um humor terrível. Então, assim, jogando fumaça pelas ventas, imagine que você está uma pessoa intragável, intolerável, e ainda assim você encontra um cidadão de Deus que vai orar por você no silêncio e mentalizar frases de sorrimento, de simpatia, de compaixão, de misericórdia. E aí ele termina perguntando, né? O mestre termina perguntando ao doutor da lei: no teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessa circunstância? E quando a gente volta ao texto, a gente descobre que ao lado de cada sofrimento, né, vivido por determinado sujeito, seja vitimado pela surdez, pela cegueira, né, pelo desfalecimento em via pública, seja pela moléstia contagiosa, por dificuldades financeiras, até pelos próprios erros cometidos, o sujeito que vem acolher, o sujeito que vem auxiliar, é sempre acompanhado dos seguintes significantes: quão grato, alegria,
consolo, contentamento, edificação, felicidade, bálsamo, reconhecimento, acolhimento. Ou seja, o homem de bem é aquele homem que é compreensivo e misericordioso ao mesmo tempo. É aquele homem ser, aquele sujeito, aquele humano, aquela pessoa que consegue, diante da impotência do outro, acolher, auxiliar, não necessariamente resolver o problema, mas acolher e incentivar o outro a se erguer, a mudar sua rota, a recuperar sua autonomia. Então, nos exemplos que o Cristo dá para esse doutor da lei, o homem caído, ou o homem potente, ou o homem que precisa de algum tipo de acolhimento e de compaixão, ele vem sempre acompanhado de um outro ser, de um outro homem, de uma outra mulher, que vem acolher, que vem ajudar a pessoa a resolver, pelo menos temporariamente, a sua impotência. Então, todos os exemplos que ele traz são de experiências que produzem, do lado de quem está, digamos, necessitando de ajuda, algum tipo de impotência. E existe também uma diferença entre você não dar conta de uma impotência, de uma dificuldade por impotência, ou você não dar conta de uma dificuldade por má vontade, por malandragem, por preguiça, por acomodação ou por conveniência. Todos os casos que ele traz são casos de pessoas que estão passando por dificuldades que assinalam uma condição de impotência. Ela sozinha não está dando conta. E todas as vezes que ela coloca um exemplo de um bom homem ou de uma boa mulher, esse exemplo, ele é em todos os casos associados, esse exemplo em todos os casos é associado a uma conduta de compaixão. A conduta de amorosidade e de acolhimento no momento em que a pessoa está vivendo a sua impotência, a sua falta, a sua escassez. Então, em síntese, a partir, digamos, dos exemplos que decorrem da parábola do bom samaritano, o que a gente compreende é que o homem de bem é um homem que acolhe o seu irmão em humanidade, é o homem que busca compreender, que busca ser misericordioso, sempre com o intuito de erguer o outro, sempre com o intuito de beneficiar, de auxiliar, de ajudar. E esse homem faz isso pelo simples prazer, que não é tão simples assim, em ajudar o próximo. Mas não é ajudar o próximo só porque você quer ser considerado bonzinho. É ajudar o próximo por entender que aquela falta, tanto que o texto marca bastante isso. Quão alegre você não ficaria se, quão grato você não ficaria se, quão aliviado, quão embalsamado, ou seja, é sempre um sujeito, um homem de bem, que se coloca no lugar do outro, porque ele sempre pensa, se fosse eu, como eu gostaria de ser tratado se eu tivesse vivendo numa condição de impotência semelhante a essa. Então, o homem de bem é aquele homem que faz o bem pelo prazer de fazer o bem, pelo prazer de ver o outro se erguendo, mas ele também tem consciência de que o bem que ele está fazendo hoje para o outro é um bem que ele
também pode carecer em um outro contexto, em uma outra condição existencial. É um bem que ele gostaria de receber se ele estivesse numa condição semelhante. E para mim o que é mais genial da lógica crística é essa, é porque você pensar o que é bom, o que é bem, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então isso se multiplica e varia em 1000 possibilidades. Então, como se pensar numa máxima que oriente um tipo de conduta a partir de tanta comum, né, a partir de tantas variedades existenciais, ou seja, trazendo para a realidade de cada um, né? Então pense no que você gostaria. Na verdade, essa parábola ela também tem a ver com o princípio de faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Esse princípio de se colocar no lugar do outro e de tentar dar ao outro todo o bem que se quer para si mesmo, ele por si só ele já eliminaria uma série de conflitos, de maltratos, de violências e de agressões que nós nos impomos constantemente nas nossas relações uns aos outros. O que faz com que o bom samaritano seja bom é que ele está disposto a acolher o outro na sua impotência. Isso não quer dizer que esse outro não vá ser responsabilizado, caso ele tenha uma responsabilidade direta, e seja nessa vida ou em outra vida, pelo que ele está vivendo, diante da lei de causa e efeito. Não importa. O que importa é que naquele momento você tem um irmão que está impotente e que você tem condições de acolher. Você tem condições de amparar, né? Independente do que ele fez ou do que ele deixou de fazer. Porque, uma vez que você também estivesse vivendo essa impotência, você gostaria de ser acolhida, de ser amparado. E numa condição, digamos, mais elevada de consciência, pelo simples fato de que aquele acolhimento vai produzir um benefício e que isso vai trazer felicidade para o outro e que isso vai, quiçá, poder fazer com que o outro reformule toda a sua vida, repense em toda a sua vida e toda a sua trajetória, escolhendo também se tornar uma mulher ou um homem de bem. Que é isso? O que nós não devemos esquecer é que todo o pensamento crístico, ele é muito mais, ele aponta muito mais para uma condição de ato, de vivência, do que por um simples sistema de pensamento. O que equivale a dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ou seja, não basta se dizer cristão para ser cristão. É necessário agir e sentir, pensar, agir e sentir conforme os princípios cristãos. E se tem assim uma coisa que o Cristo não teve sequer tolerância, ele sempre teve muita compaixão com todas as sombras da humanidade, mas tem uma em especial que eu percebo que ele não teve lá muita tolerância, que é a hipocrisia, porque a hipocrisia ela é um empecilho duplo para o processo evolutivo do ser, que é hipócrita, porque ele vê vantagem nas suas sombras, não vê a necessidade de mudar de padrão vibratório, porque ele acredita que o simulacro do bem vai abrir portas e conferir vantagens, mesmo ele não sendo uma pessoa boa. E, por um outro lado, é também um empecilho para o processo evolutivo do outro, porque as pessoas que agem assim, elas plantam um rastro de dor imenso ao longo da sua trajetória de relações. E ela também desilude muitas pessoas, afasta muito, dificulta o processo de crença e de fé das pessoas. Então, a hipocrisia é um empecilho muito grande para o crescimento espiritual, né? Em outras palavras, não dá para se dizer cristão se você não age como cristão. Não dá para assegurar
né, a cruz de um lado e a arma do outro, porque são incompatíveis, já que a máxima crística, mais máxima que existe, é amar ao inimigo. Não se ama ao inimigo promovendo a destruição do inimigo. Naturalmente, que não se ama o inimigo como se ama um amigo, mas esse amor não tem a ver com simpatia, não tem a ver com confiança, tem a ver com respeito. Tem a ver com respeito. Amar o inimigo equivale a respeitar o diferente que lhe contraria, o divergente. Então não faz sentido eu me dizer cristão e eu defender bandeiras de violência, de agressão e de tortura, que inclusive o próprio Cristo foi submetido justamente por não pensar nem agir conforme as pessoas que o consideravam inimigo. A gente precisa também desse exercício de coerência entre o que se prega e o que de fato se vive, para que a gente não caia no engodo da hipocrisia e para que a gente consiga realmente exercitar essa habilidade crística de se colocar no lugar do outro, de se respeitar o outro e de agir com o outro como a gente gostaria que o outro agisse com a gente, porque a gente gosta de ser respeitado. Então, a lógica, a coerência é que a gente respeite também. Nesse negócio a gente gosta de ter direitos, a lógica, a coerência, a lógica, né, é que a gente também valide o direito do outro e não queira retirar os direitos, restringir os direitos ou eliminar, né, outras pessoas porque elas pensam e agem diferente da gente, né? Há necessidades de se, em alguns casos, né, se barrar, mas que também é um exercício de compaixão, que a gente tem muita dificuldade, que é barrar o outro sem ser violento, sem ser agressivo. Porque a gente sabe barrar o outro com violência e com agressividade, mas a gente não sabe direito como barrar o outro sem ser desrespeitoso, que a gente confunde muito. Essa coisa do direito e do dever ainda é algo que a humanidade está aprendendo a lidar, porque foram muitos séculos onde os direitos eram muito restritos a camadas muito específicas dos grupos sociais. Agora, com os processos democráticos, ainda que imperfeitos, e são muito imperfeitos, e são ainda confusos, e são contraditórios, mas eles trouxeram contextos sociais onde o direito passa a ser visto como algo mais comum, mais geral, mais amplo, e não pertencente à camada X ou à camada Y, ao tipo de humano X, ao tipo de humano Y. Então, assim, algo que a gente também está exercitando, porque somos espíritos que temos mais tempo de vivência dentro de contextos de prova e expiação do que em contextos regenerativos e mais evoluídos. Então, assim, tudo isso é um treino, é um exercício constante. Mas para que esse exercício seja coerente, seja efetivo, ele precisa ser real. Ele precisa estar amparado nos seus princípios de fato, e não só apenas da boca para fora. Então, eu acho que essa reflexão ela vem para nos mostrar quão importante é esse exercício de se colocar no lugar do outro, quão importante é o exercício de tentar fazer com o outro o que a gente gostaria que o outro fizesse com a gente, e quão importante é a gente estar sempre avaliando se as nossas bandeiras, elas de fato são amparadas pela nossa prática cotidiana, pela forma, ou seja, no caso humano, pela forma como nós nos relacionamos e pela forma como eu vejo e como eu lido e como eu trato com o outro. São essas experiências que vão me dizer até que ponto eu estou aderido ou divergente de determinado modo de pensar ou modo de agir. No caso específico do que a gente está assim, debatendo hoje, é sobre o modo crístico. Né? O modo crístico de entender o que é ser um espírito do bem, um ser humano do bem, uma mulher do bem, um homem do bem, um ser do bem.
Então, que o Mestre nos ajude a viver essa experiência com mais justeza, com mais fidelidade e com mais coerência. Que assim seja. Depois das reflexões trazidas por nosso querido irmão, vamos nesse momento passarmos para o nosso atendimento espiritual. Não nos esqueçamos da água para ser fluidificada. Vamos sentar comodamente ou deitado, se você faz deitado o tratamento. Vamos entrar em conexão com os atendentes fraternos que chegam agora mais próximos a nós. Então vamos nos colocar numa posição reflexiva. Primeiro, sentindo a sua respiração. O ar entrando e saindo das suas narinas. Sinta seu corpo. Sinta a sua respiração. E vá fechando os olhos. Se entregue a esse momento. E os amados irmãos espirituais vão nesse momento retirando todas as energias, nos aplicando esse passe espiritual. Estejamos receptivos a esse trabalho, abertos a esse trabalho, em oração, em concentração. E eles vão retirando todas as energias negativas, limpando os nossos corpos. Respire profundamente pelo nariz, bem devagar. Solte bem devagar. Vá sentindo cada entrar e sair do ar. E os irmãos vão trabalhando nos seus chakras, nos seus corpos, fazendo a limpeza. E agora eles vão trazer a energia necessária para cada um de nós, para o nosso refazimento. Depois da limpeza, eles vão colocar energias de refazimento, de paz, energias de luz, conforme a cada uma necessidade. E enquanto eles fazem esse trabalho, dão esse passe, aproveite o momento para agradecer, pedir, porque ainda somos pedintes, ainda temos a necessidade de pedir, ainda estamos num planeta de provas e expiações, ainda temos as nossas necessidades, possamos fazer os nossos pedidos, sempre respirando. Meus irmãos já aplicaram o nosso passe, estão encerrando, terminando esse atendimento espiritual, com passe espiritual, fluidificando a nossa água. Agradecemos
Ó irmãos, por todo cuidado, pelo amor, pelo tempo a nós dedicados. Muita paz, muito amor. Que Jesus nos abençoe, nos dê um excelente final de semana, encerrando também com o nosso mantra, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê dias de luz, dias de paz. Que assim seja. Até a próxima.